Última aula desse módulo, como ter sucesso no amor. E nós abordamos alguns pilares básicos, mas muito importantes para qualquer mulher e para qualquer ser humano adulto, né? Falamos ali sobre o sucesso, sobre autoestima, autorresponsabilidade, autocuidado, autoconhecimento e agora vamos falar da solitude. A solitude é um tema que a gente aborda também no último módulo sobre a traição. Eu falo sobre a solitude no relacionamento de simbiose. Na última não, é a 13ª. Na 13ª aula do último módulo. E o que é a solitude? A solitude nada mais é do que a arte de viver muito bem sozinha, tá? E quando eu comecei a morar sozinha, eu morava com a minha mãe. Minha mãe se mudou para um bairro, eu morava na Zona Sul, minha mãe se mudou depois da Zona Norte, era bem oposto um bairro do outro. E aí minha mãe se mudou, eu comecei a morar sozinha e eu achei que eu não ia sobreviver. Por quê? Porque era muito diferente, eu nunca tinha ninguém dentro de casa. Eu saía, a casa estava vazia, eu voltava, a casa estava vazia, estava sempre vazia. E teve uma época que eu não namorei, então eu tava solteira. E era bem estranho ter a casa vazia, né? E como foi que eu aprendi a lidar com a solitude? Estando sozinha, né? Por incrível que pareça. Ai, Tamiris, como que lida com a solitude? Estando sozinha. Estando sozinha, você lida com a solitude. E aí, eu comecei a entender quem eu era e o que eu queria, o que eu precisava, né? Então, eu comecei ali a entender o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu comecei nos dias que eu ficava sozinha, que eu não ia pra igreja nem nada, que eu tinha que ficar em casa. Eu comecei a comprar coisas gostosas para eu jantar. Então eu fazia uma máscara de hidratação no rosto, no cabelo. Eu ia assistir uma série legal. Enfim, eu fazia várias coisas que me deixassem feliz e satisfeita, sabe? Eu ia assistir uma série legal, eu ia ver um filme legal, eu ia comer uma comida gostosa, eu ia colocar um pijama bacana, eu ia passar um hidratante novo, eu ia fazer uma hidratação no rosto, enfim, eu ia estudar. Eu comecei a descobrir os prazeres que eu tinha nas pequenas coisas. E a solitude não é só para morar sozinha. A solitude é também para você viver sozinha. Como que é isso, Tamires? Eu era a pessoa que não conseguia ir num restaurante comer sozinha. Hoje, pra mim, isso é muito normal. Muito normal. Eu não preciso nem parar pra pensar sobre isso. Porque é muito normal pra mim sair pra ir comer sozinha, sair pra ir no shopping sozinha, sair pra fazer uma caminhada sozinha. Eu faço muita coisa sozinha hoje, mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu ficava constrangida, eu ficava inquieta, enfim, não era tão simples para mim. Mas tudo na vida é questão de treino. Então, no começo, você vai sentir sim um incômodo, vai ser estranho. Mas depois você vai entender que isso faz parte do seu aprendizado e do seu amadurecimento, tá? Ter o seu momento sozinha, ter o seu dia de passeio sozinha. A única coisa que eu ainda não fiz foi viajar sozinha. Isso eu ainda não fiz e quero fazer. Mas eu já fiz tudo, eu já fui na igreja sozinha, eu já fui para aniversário sozinha, eu já fui para evento sozinha, eu já fiz várias coisas sozinha. Só viajar que ainda não. Então eu quero te desafiar hoje a fazer alguma coisa sozinha. Vai num restaurante sozinha, vai num café sozinha, sei lá, vai fazer alguma coisa sozinha, vai passear no shopping sozinha. Se você for mais hardcore, pode viajar sozinha e depois me conta, que é uma experiência que eu ainda não tive. Mas faz algum programa sozinha essa semana ainda e depois você vai lá no meu Instagram, @tamiresaleluia, e me conta como que foi, tá bom? Como que foi esse primeiro módulo do curso. E calma, que o segundo módulo tá bem mais ação. E aí você vai colocar a mão na massa mesmo, de verdade, sem desculpa. Lembrando que não adianta só assistir, tá? Eu quero ver os seus resultados. Porque se você não colocar a mão na massa, os resultados não virão. Então bora, pra cima. Te vejo na próxima aula e no próximo módulo.